Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso. Este é um episódio especial, é o primeiro a ser gravado já depois do pontapé de saída do Euro 2024. Esta sexta-feira a Alemanha goleou a Escócia por 5-1 no jogo inaugural da competição. O meu nome é Francisco Martins e para escrutinar este duelo tenho comigo os habituais analistas da Tribuna Expresso, o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro. Olá a ambos, como estão, meus caros? Olá, Francisco. E bem-vindo ao Europeu e ao nosso podcast também. Isso mesmo. Quanto que a vossa experiência para começar isto em grande? Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Aproveito para lançar o vosso comentário ao jogo inaugural com uma pequena história. Um jovem de 20 anos chamado Craig Ferguson fez 1.600 km a pé entre Glasgow e Munique, onde a Escócia defrontou a Alemanha, e fê-lo pela nobre causa de angariar fundos para ações de caridade relacionadas com a saúde mental. Mas, Tomás, é caso para referirmos que esta Escócia também entrou a marcar passo no Europeu. Completamente. Os escoceses fizeram a festa fora do estádio, certamente com muito álcool à mistura, com muitas iniciativas de apoio à seleção, mas foi isso. Acabou por ser uma estreia muito desapontante da Escócia. Não é que se pensasse que pudesse vencer a Alemanha, longe disso, mas nem sequer foi competitiva. E não foi competitiva nem defensivamente, e aqui o 5-4-1 apresentado por Steve Clarke teve logo um grande problema. É que não pressionou Kroos, mas também não se defendeu muito para trás, e isso permitiu à Alemanha conquistar espaços com relativa facilidade. Kroos fez um jogaço, e está na origem dos dois primeiros golos, e depois com muito movimento para destabilizar a defesa escocesa. Movimentos entre linhas de Wirtz, de Musiala, de Gundogan, que tem uma grande ação, por exemplo, no lance do segundo golo da Alemanha, mas a grande preocupação, por enquanto, foi resolvida, que era a questão de entrar em profundidade, ter variabilidade de movimentos. E aí, com o Musiala, por exemplo, em evidência no primeiro golo, a criar o espaço para o cruzamento de Kimmich, o passo atrasado se preferirem. Com o Havertz também a variar movimentos de apoio e de profundidade, como por exemplo no segundo golo. Com o Wirtz também a tentar alguns movimentos no espaço, com o Gundogan a atacar a área. Esse problema não existiu. Depois deu para surgir a qualidade dos médios germânicos, uns mais a construir, como Toni Kroos, outros mais a desequilibrar, como Wirtz e Musiala, dois prodígios que entraram. Achas que Andrich pode começar a ser questionado ao longo do Europeu, uma vez que é um jogador com características diferentes àquilo que são os restantes jogadores da Alemanha, e que pode ser um pouco um peixe fora d'água, e porque muitas vezes é colocado em situações, por exemplo, a receber a bola de costas onde não se sente tão confortável? Andrich vai ser o equilibrador desta seleção germânica, não vai ter tanta responsabilidade a construir. Aliás, a ideia de Nagelsmann é precisamente essa, é ter um equilibrador, um jogador que garante o equilíbrio da equipa para que Kroos seja o construtor, e depois com muita liberdade daquele trio que atua mais por dentro. Depois houve uma relação interessante entre extremos e laterais. Wirtz e Mittelstadt, por exemplo, trocaram algumas vezes de posição no corredor esquerdo, mas é um teste que sabe a pouco, no sentido em que a Alemanha não foi minimamente testada, não é um pouco, não é bastante, é nada. Vou aproveitar essa deixa para passar a bola ao Rui. Consideras que o favoritismo da Alemanha saiu aqui reforçado, ou como dizia o Tomás, o teste não foi suficientemente forte, a oposição não foi suficientemente forte para que possamos afirmar isso? Não, o teste não foi suficientemente forte, aliás não foi minimamente forte. Agora aquilo que a Alemanha comprovou é que tem uma equipa capaz de poder ir longe na competição. Não é algo que nos surpreenda, mas creio que aquilo que vimos em termos de desdobramento ofensivo da seleção alemã foi muito interessante. O Tomás já tocou num ponto central, a questão do Kroos baixar para o espaço centro-esquerda foi muito importante em termos da saída em construção da equipa. Ele está na origem dos dois golos, na forma como busca o Kimmich no corredor direito no lance do 1-0, na forma como encontrou o Gundogan entre linhas no lance do 2-0, mas sobretudo aquilo que se viu foi algo que podia ser questionado, que não foi questionado por nós, mas que podia ser questionado e foi por várias pessoas, que era a questão, por exemplo, do Musiala e do Wirtz serem compatíveis, e são completamente compatíveis, mesmo entrando no mesmo espaço, ou seja, no espaço entre linhas. O Musiala é um jogador fortíssimo na condução, capaz de equilibrar, com um golo também que mostrou
mostrou. A ação que termina com o penalti é fabulosa, do Musiala. Sem dúvida nenhuma. O Wirtz acrescenta também a qualidade, também no último passe, que é absolutamente feroz. Teve várias ações à profundidade muito interessantes, porque o Tomás toca ali num ponto que eu acho essencial. Aquilo que às vezes podia ser um aspecto negativo nesta seleção da Alemanha é que fosse um jogo demasiado pé para pé. E a verdade é que vimos uma seleção da Alemanha que foi capaz de aliar essa capacidade para jogar pé para pé, com uma facilidade inóspita, sobretudo para a seleção escocesa, para entrar, por exemplo, nas entrelinhas ou para fazer até variações de corredor de jogo, com a capacidade de fazer rupturas. Isto porquê? Porque me parece que o 5-4-1 da seleção escocesa em momento defensivo estava pessimamente preparado, quer no controle das entrelinhas, mas sobretudo no espaço que dava nas costas da última linha, que está longe de ser veloz e ágil, e em algumas situações até acabou por ser o Gunn a conseguir impedir que a Alemanha conseguisse ainda ser mais agressiva e mais incisiva no ataque à profundidade. Isso em termos estratégicos foi isso que referiste, uma equipa pouco preparada para contrariar a Alemanha. O encaixe individual foi muito estranho, nomeadamente com o McTominay tão baixo, impedindo, por exemplo, de ter um jogador mais preparado para uma segunda bola, até para uma saída mais direta, que a Escócia não procurou muito ao longo desta partida, e com isso retirando do centro do jogo, onde poderiam facilitar alguma ligação, Billy Gilmour, que ficou no banco. Enfim, não é ultra surpreendente, mas é um desaproveitar de um jogador muito talentoso. E até o próprio Ryan Christie fez a temporada no Bournemouth como médio de duplo pivô, portanto poderia perfeitamente jogar mais baixo, trocando com o McTominay, que não ajuda nada a construir, é um jogador de chegada à área sobretudo. Serão situações para analisarmos. Temos entretanto que avançar para os próximos jogos, porque de facto os nossos ouvintes também ainda não estão habituados a esta dinâmica, são episódios mais curtos do que o habitual. Serão certamente situações para analisarmos durante os próximos jogos da Escócia, mas no dia de hoje temos mais 3 jogos. A Hungria e a Suíça defrontam-se em Colónia, depois a Espanha e a Croácia jogam em Berlim, o encontro que abre o grupo B, e para fechar o dia temos o Itália-Albânia em Dortmund. Ia propor que nos focássemos no Espanha-Croácia. Não se pode dizer que seja uma final antecipada, mas já é um autêntico clássico de europeus, tendo em conta que é o 4º europeu seguido em que as duas equipas se defrontam. Sem dúvida, e a Espanha mudou mais do que a Croácia. A Croácia tem uma base já duradoura, sobretudo no meio campo, com Modric, Brozovic e Kovacic, e compete a partir daí, pela forma como esses médios guardam a bola, permitem que a equipa nunca se desmonte, e além disso a Croácia tem excelentes defesas. Normalmente é uma equipa que consegue resistir, aliás, sobretudo em mundiais, mais do que em europeus, temos visto essa capacidade de resistência da Croácia, agora também com Gvardiol, que chega ao torneio como um dos melhores defesas do futebol europeu. Deve jogar à esquerda como um jogador também de chegada ao último terço para desequilibrar. Além da base mais experiente desta Croácia, há jogadores jovens que estão a aparecer, enfim, já com alguma cotação, por exemplo Lovro Mayer, que é um jogador que com o pé esquerdo a partir da direita pode criar muitos desequilíbrios. Mais dúvidas sobre a Espanha. Não é que a Croácia seja favorita ao jogo, não diria isso, mas é uma equipa já reconhecível e esta Espanha ainda está em construção. E ao contrário de outros anos, onde havia um peso muito claro dos médios, aqui até pode ser uma Espanha depender um pouco dos extremos, nomeadamente Lamine Yamal e de Nico Williams. Falta porventura uma grande referência de ataque. Vamos lá ver como é que aparece Morata, se for o titular. O selecionador nacional disse precisamente que toda a gente estava a contar que fosse essa a dupla de extremos, mas que íamos ter que esperar. Lamine Yamal, que levou os trabalhos de casa para fazer durante a concentração da Espanha na Alemanha. Também, Rui, a Espanha tem a lição bem estudada para começar o europeu da melhor forma? Sim, o último particular indicia uma Espanha em claro crescimento e eu creio que essa será a aposta principal. Eu concordo com o Tomás, eu creio que o peso do meio-campo não será tão grande como em outros torneios, independentemente de poder juntar ali o Rodri com o Fabián Ruiz e o Pedri, e obviamente é um tridente de enormíssima qualidade, mas sobretudo eu estou em crer que os jogadores que vão acabar por marcar a diferença neste campeonato da Europa para a seleção espanhola é a capacidade que os dois extremos, o Nico Williams e o Lamine Yamal, vão ter para criar desequilíbrios num contra um, e mesmo hoje diante da Croácia. E esse duelo com Gvardiol e Yamal, Gvardiol pode ser interessantíssimo.
Sem dúvida nenhuma. Aliás, acho que será um dos momentos mais interessantes do jogo, quer em momento ofensivo para a Espanha, mas também em momento ofensivo para a Croácia, para ver como é que a Espanha vai conseguir desbloquear as subidas do Gvardiol e, tal como vimos no passado sábado, a capacidade que a Croácia tem para atrair o adversário para um corredor e virar para o corredor contrário. Outro aspecto que me parece nesta equipa do De La Fuente é que a Espanha procura em várias ocasiões o jogo exterior para as finalizações do Morata. Eu tenho dúvidas em relação ao Morata como avançado referência numa grande competição internacional de seleções, nomeadamente em 2024, e tenho alguma curiosidade para perceber qual será o papel de Grimaldo. Será um Grimaldo excessivamente preso à largura ou se De La Fuente acabará por dar criatividade para o Grimaldo surgir também em terreno interior e ser um desequilibrador por dentro? Porque eu creio que esse será um aspecto também determinante para a Espanha poder desbloquear um jogo diante da Croácia. E em termos defensivos também ficam muitas dúvidas. Grimaldo não era de todo um defesa no Bayer Leverkusen, vamos colocar a coisa assim. Exatamente. E além dos centrais, Laporte está de fora do primeiro jogo. E em relação ao tal corredor direito que vocês iam falando, se pode cair por lá Lamine Yamal, também pode cair Jesus Navas, que tem 38 anos, um contraste bastante grande com os 16 do extremo Navas do marcou Barcelona. o golo da Espanha contra a Croácia em 2012, quando se defrontaram, portanto é incrível. Está tudo dito. Entretanto, temos também a Itália. Deixa-me só dizer uma coisa, Francisco, que é uma das minhas dúvidas em relação ao jogo de hoje, que é a consistência da dupla de centrais espanhol. O Laporte não pode jogar, veremos se a dupla será o Lenormand com o Nacho. Eu creio que poderá a Espanha ter alguns problemas por aqui, até porque o Unai Simón, sendo um guarda-redes fortíssimo entre postes e na resolução de situações de 1 contra 1, tem algumas dificuldades no controle da profundidade. Nacho, que nesta Espanha parece um central muito mais à vontade para iniciar a construção nesta ideia de jogo de La Fuente. Em relação à Itália, temos a Itália a iniciar a defesa do título. Há aqui algumas questões relacionadas com a utilização de Barella, porque está debilitado fisicamente. Há também a sucessão de Bonucci e Chiellini. Em condições normais poderíamos estar aqui a falar de um novo como o Scalvini, que está lesionado e não entra nas contas. Há outras opções para o centro da defesa. Rui, o que é que esperas da Itália, nomeadamente neste momento de estreia? Eu acho que vai ser um jogo interessantíssimo. Isto porquê? Porque eu acho que a Albânia vai se propor ao jogo e vai tentar jogar em ataque posicional. E isso vai permitir à Itália estar naquela que será a sua zona de maior conforto, ou seja, procurar muitas vezes a metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque ou ataque rápido. Eu creio que a presença do Barella é essencial. Creio que há o papel também muito importante que os laterais alas vão ter, principalmente o Di Marco à esquerda, e depois veremos se houver Barella, qual será o enquadramento do Barella na equipa, dentro ou de um 3-4-2-1 ou de um 3-5-2, e principalmente algo que o Tomás falou ontem e que eu reforcei, que é a opção que a Itália terá para a ponta de lança. Eu creio que Scamacca faz todo sentido ser a referência ofensiva desta equipa. Até porque dá muito mais condições como receptor de jogo direto. Sem dúvida nenhuma, e eu creio que a Itália vai procurar muito esse tipo de momento. Agora, é certo que as pessoas provavelmente estarão à espera de um encontro completamente desequilibrado, em que a Itália vencerá com grande facilidade a Albânia, e eu não estou nada para aí virado. E em relação, se quiseres, à seleção da Albânia, que à partida se apresentará em 4-3-3, pode ser que seja traída por uma postura algo naif, mas chame sobretudo a atenção, e creio que o Tomás concordará comigo, para o papel que o Aslani tem na zona central do meio campo. É ele muitas vezes que pauta a direção do jogo. Exatamente, a forma como a bola circula e sobretudo a chegada ao tridente da frente, que à partida terá como principal referência o Broja. Mas existirá a capacidade para a Itália conquistar a Europa num país onde já conquistou o mundo em 2006? A Itália tem um conjunto de jogadores muito interessante e tem um treinador competente também. Agora, parece-me que falta algum rasgo que outras seleções têm. Vimos ontem Musiala, por exemplo. Certíssimo. A Itália não tem esse tipo de médio. Tem um conjunto de jogadores com muitas qualidades específicas. Barella é um médio total, completamente, mas parece-me faltar aquela referência criativa. Se quisermos, no último europeu foi um pouco Insigne, que não sendo um médio ofensivo, é um jogador com qualidade técnica que acabava por marcar essa diferença. Não sei até que ponto vão surgir jogadores nesse registro, por isso, até ver... Uma certeza que temos desta Itália é que vai ser uma equipa que vai explorar ou pode explorar Scamacca. Acredito que saia com vantagem nesse campo,
com Di Marco, e atenção ao pé esquerdo, Di Marco que cruza muito bem, Verdade. a encontrar o ponta de lança Bola muitas corrida e vezes. bola parada. Exatamente. Depois fica também uma dúvida em relação à performance defensiva, que foi essencial no último título, com os veteranos de guerra naquela defesa italiana. Já agora, é um jogo ainda mais interessante, não só pela qualidade que a Albânia demonstrou na qualificação, mas sobretudo porque os pontos fortes, individualmente falando, da Albânia, jogam praticamente todos na Série A. E Asllani é um deles, o médio cerebral deste conjunto orientado por Silvinho, os centrais, Kumbula e Jim City. Kumbula em dúvida, porque falhou alguns jogos por lesão nesta temporada. Verdade. Mas, enfim, teoricamente seria um titular, mas chamaria a atenção neste conjunto albanês, e Broja pode ser a referência do ataque, para Asllani, porque tem um percurso muito interessante. Sem dúvida. Foi descoberto na Coreia do Sul e fez uma grande qualificação. É um extremo direito que joga com o pé esquerdo, remate muito fácil, tal como Bayrami. Muito fácil. Portanto, a Albânia não vai elaborar muito no último terço, certamente vai procurar finalizar de forma rápida, e penso que pode estar aqui, não um apurado, dificilmente será apurado, mas uma equipa chata neste grupo que pode complicar a vida aos favoritos. E Tomás, não sei se concordas comigo, em algumas situações podem existir situações de 3 contra 3 que poderão ser interessantes, sobretudo se Buongiorno for o central pelo meio da seleção italiana. Para tentarmos então agora abarcar aqui todos os jogos do dia, pedia-vos um apontamento muito rápido à Hungria-Suíça que vai abrir o dia no Europeu. E fazendo aqui a ponte também para o futebol de Itália, Marco Rossi já está no comando da Hungria desde 2018 e é um treinador que inclui na forma de jogar húngara muitos princípios que vemos em equipas como a Atalanta, como o Inter, por exemplo, partindo dos 3 centrais. Acredito que possa ser esse o sistema base da equipa. Muitas vezes a construção é feita a 4 com os centrais exteriores a alargar, muitas vezes Nagy baixa para construir. Com isso o Szoboszlai, que é um médio ofensivo à esquerda, em termos de posicionamento de base, baixa muitas vezes para pegar na bola, enquanto Salai é mais um segundo avançado. Portanto, a equipa forma muitas vezes um 3-5-2 também, constrói a 4 por vezes, valoriza o papel dos médios. É a compacticidade da equipa, não sei se concordas comigo. Sem dúvida. É uma equipa tremendamente compacta. É uma equipa mesmo. muito competente. Agora, há aqui alguns jogadores-chave que chegam com pouco ritmo ou a deixar algumas dúvidas. Verdade. Desde logo Gulashi, se for o titular na baliza, Salai, o central da esquerda que tem muito bom pé para construir, e depois parece-me faltar um avançado, um ponta de lança de referência. Há um conjunto de jogadores Varga, muito interessantes, mas parece faltar aí um pouco de qualidade. Chamou a atenção também para o papel dos 2 alas, que muitas vezes são extremos. Quer que esse, que é um jogador relativamente conhecido, e Negou, que joga no corredor direito. Isto sempre com muita liberdade para Szoboszlai, que é a referência criativa deste conjunto húngaro. Rui, acompanha-se o Tomás nesta análise positiva da Hungria? Sim, e creio e atribuo algum favoritismo à Hungria neste jogo. No entanto, do outro lado está uma Suíça, e vou-me focar mais na Suíça, que provavelmente irá emular, se quisermos, do ponto de vista estrutural, a seleção da Hungria. Vai jogar provavelmente muito próximo de um 3-4-2-1. Chamo particularmente a atenção, obviamente, para o Xhaka, porque é o jogador que dita os tempos e dita os ritmos nesta seleção da Suíça. Creio que também tem alguma vantagem pela consistência do setor defensivo, porque são jogadores que jogam juntos há muito tempo, ou seja, principalmente com o Akanji a ser o líder deste setor defensivo, que à partida terá o Elvedi e o Ricardo Rodrigues como complementos. Depois, algo que o Tomás disse em relação à seleção da Hungria, eu também tenho curiosidade em relação à seleção da Suíça. Ainda que haja mais dúvidas sobre quem poderão ser os eventuais titulares, acredito que o Widmer será o lateral ala direito, e possivelmente o Doi poderá surgir como lateral ala esquerdo, e é um jogador de características marcadamente ofensivas, e esse duelo que ele poderá criar, e sobretudo o espaço que ele poderá criar de desequilíbrio entre o lateral ala direito e o defesa central pela direita da seleção da Hungria, poderá ser muito bem convertido em lateral. Exatamente. Sobretudo, estava aqui a pensar, não sei se concordas comigo, Tomás, a capacidade que ele poderá ter para combinar com o Ruben Vargas naquele espaço centro-esquerda da seleção suíça. E é um lado muito vertical. Ofensiva, se fosse essa adaptação, seria um lado muito vertical e com capacidade muito vertical de ruptura. Mesmo. E, sobretudo, depois, a capacidade que estes dois poderão ter para se complementarem com o avançado Amdouni, que para mim é um dos jogadores que eu tenho mais interesse de seguir na Falta essa referência óbvia na Suíça, porque Embolo esteve muito tempo lesionado. Verdade. Shaqiri já está a perder fulgor, enfim, ainda pode ser sem importante. Dúvida. Portanto, vamos lá ver se Amdouni consegue dar esse passo em frente. Ser titular como o jogador que joga no centro-direita, não é? Mas eu tenho até algumas dúvidas em relação a essa opção. Ficam aqui enumerados os jogadores de referência de todas as seleções que vão entrar em campo hoje, aqui referenciados pelos nossos analistas, o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro.
Por hoje é tudo, voltamos amanhã com um novo episódio do No Princípio Era a Bola, já com os resultados dos jogos que aqui projetamos. Continue a dar-nos ouvidos, até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.